Lição número 1, quarto trimestre, a parte de segunda-feira. Deus anseia estar conosco. Deus está presente. Seu anseio sempre foi estar com os seus filhos, desde a criação. A procura de Deus por Adão e Eva significa que Deus não abandonou o pecador. Onde estais? Eu quero estar convosco. Por isso, Deus se interessa pelo ser humano, se interessou pelo ser humano desde os tempos eternos. Por isso, Deus sempre nos procura como procurou por Adão e Eva. Por isso, hoje, nos transmite segurança e confiança, sabemos que Deus está presente, Deus está nos acompanhando. Quando temos essa noção, tudo fica diferente. Nós enfrentamos qualquer dificuldade, qualquer problema, porque sabemos que Deus está conosco. Nas tribos da Amazônia, existe um costume de se iniciar os jovens adolescentes em jovens guerreiros. Para isso, eles recebem uma espécie de uma vara, um cajado, e vão para o meio da floresta, dormir uma noite. É preciso coragem para passar uma noite na floresta, apenas com um bastão na mão. Um dos jovens foi mandado para a floresta, e ele ficou muito temeroso. A noite escura, o barulho de animais ferozes, até que ele descobriu que o seu pai estava bem ao lado. Isso transmitiu confiança e ele passou a noite inteira ali, na tranquilidade de saber que o pai estava velando por ele. Deus está fazendo o mesmo conosco. Está velando, nos acompanhando, está nos dando força e segurança para que enfrentemos todas as lutas do tempo do fim e principalmente aquelas lutas que vão indicar que estaremos do lado certo. Pergunta número 2. O que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes? Qual foi o foco principal? Já que Deus sempre quis estar com seus filhos, desde a criação, desde a queda, Deus acompanhou os seus filhos, mesmo quando o dilúvio veio sobre a terra, ele acompanhou Noé e sua família, queria que todos estivessem. Deu 120 anos de prazo, que as pessoas se arrependessem e estivessem do lado certo. Mas infelizmente isso não aconteceu. Na Torre de Babel, Deus esteve presente para que as pessoas pudessem cumprir a sua vontade. Não foi assim com os seres humanos. Por isso, Deus teve que espalhá-los. Depois, com Abraão, Deus prometeu estar com os seus filhos através de um povo especial, através de um povo onde Jesus estivesse nascendo para salvar a humanidade. Então a pergunta, o que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes? Qual o foco principal? Para Abraão, Deus disse, Gênesis 17, verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência depois de ti nas suas gerações. Estabelecerei uma aliança perpétua para que você seja para mim um vaso escolhido e eu coloque a sua descendência todo o poder e toda a glória depois de ti. Para Isaac, em Gênesis 26, verso 3, Deus disse, peregrina nessa terra e eu serei contigo, e eu te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho feito a Abraão teu pai. Para Jacó, Deus disse, como está em Gênesis 28, verso 15, e eis que estou contigo, e eu te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que eu te tenho falado. Então, para a pergunta, o que Deus prometeu a Abraão e seus descendentes? Qual é o foco principal? Resposta, Deus prometeu abençoá-los e estar com eles em todos os momentos. Para Abraão ele disse, e você será uma bênção e em ti eu abençoarei todas as famílias da terra. Isso se tornou possível através da presença de Jesus Cristo nesse mundo. Deus tem uma natureza missionária. Por isso Deus é um Deus pessoal. Esteve com Adão e Eva durante toda a vida que viveram. Esteve com Enoque e muitos outros patriarcas. Esteve com Noé para salvá-lo do dilúvio com sua família. Depois, na Torre de Babel, escolheu Abraão. Depois da Torre de Babel, ele escolheu Abraão para ser abençoador do mundo inteiro através dos seus descendentes. Através dessa descendência, nasceria Jesus Cristo, Salvador do mundo. Por isso, a presença divina foi garantida em todos os momentos. E Jesus foi chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Era esse um cumprimento da promessa feita a Abraão. Eu estarei sempre convosco, eu serei o vosso Deus. A história bíblica mostra que José foi um instrumento de Deus para ajudar o povo, o ajudador do povo. Deus esteve com seu povo, enquanto eles estavam sob o comando de José. Depois, Deus esteve com Moisés para ser o libertador do povo escolhido, para abençoar o seu povo. Por fim, no deserto, Deus pediu a Moisés que fizesse o santuário, para que ele habitasse no meio do seu povo. Num futuro breve, Jesus voltará
e levará os seus filhos, como prometeu aos discípulos. Voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. João 14, de 1 a 3. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 146, ela escreveu o seguinte: não precisamos ir aos extremos da terra em busca de Deus, porque Ele está bem perto. Ele anseia que lhe estendamos as mãos pela fé, anseia que esperemos grandes coisas dele. Ele anseia dar-nos sabedoria, tanto nos assuntos temporais como nos assuntos espirituais. Um homem esfarrapado, alquebrado, de corpo e espírito, atormentado pelo alcoolismo, dirigiu-se para o rio a fim de colocar fim à sua vida. De repente, uma mão forte tocou em seus ombros. Era um homem de uma igreja, um ancião de uma igreja. Conversou com ele e o levou para a igreja. Fez ele assinar um termo de temperança. Ele disse: eu sou um alcoólatra, eu não tenho mais nenhuma solução para a minha vida. Aquele homem disse: em Deus o Senhor tem solução. Fez ele assinar um compromisso de temperança. Foi uma luta muito dura para aquele homem, porque ele não conseguia deixar de beber, mas ele pediu ajuda a Deus. E assim iniciou uma luta muito grande para deixar o alcoolismo. Ele, por 6 dias, jejuou, bebendo apenas água para purificar o seu corpo. E depois de toda essa luta, iniciou-se ali uma completa transformação naquele homem. O nome desse homem, John Gog. Ele esteve pregando em 2 continentes. Levou milhões de alcoólatras aos pés de Jesus, porque ele fundou a Sociedade Cristã de Temperança, para que as pessoas deixassem de beber ou serem vítimas do alcoolismo. E levou-os a Jesus para ser uma bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Por isso, Deus disse: eis que estareis convosco, e usará instrumentos humanos, para que nós possamos ver que Ele está conosco. O mesmo Deus que atuou no Antigo Testamento se revelou em Jesus, deseja nos abençoar nesse tempo, para que nós sejamos uma bênção aos outros. Ele está ansioso para estar dirigindo a nossa vida. O Deus missionário, Ele está ansioso para estar conosco. E ao estar conosco, Ele vai desenvolver em nós o mesmo anseio de que possamos trazer outras pessoas para estar perto dele. Deus nos abençoe nessa segunda-feira. Obrigado, meu Deus, por essa lição de hoje. O Senhor anseia estar conosco. Obrigado, porque isso nos dá confiança e fé para continuar nossa luta, vencermos os problemas e os obstáculos. Abençoa os meus irmãos que estudam conosco a lição, que tenham a bênção de solucionarem os seus problemas pela tua ajuda. Que o Senhor nos dê essa confiança. Em teu nome e no nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Uma bênção no coração para essa segunda-feira.